E olha só, nação, uma notícia urgente na madrugada. Olha só, nesse momento estamos passando de segunda para terça-feira, madrugada nesse momento, e o Flamengo acaba de anunciar a demissão do técnico Felipe Luiz. Cara, o que tá acontecendo no Flamengo? O Flamengo ganhou de 8-0 do Madureira e após a coletiva do Felipe Luiz, o Flamengo anunciou a demissão. Vamos aqui analisar, vamos ver o que aconteceu. Eu gostaria da sua opinião. E agora, quem vai ser o novo técnico do Flamengo? Em plena final do Campeonato Carioca, o que vai acontecer? Entregou o Campeonato Carioca pro Fluminense? Porque sem jogar sem técnico, quem será o novo técnico do Flamengo? Cara, pegou todo mundo de surpresa na madrugada de segunda para terça-feira. Vamos aqui analisar. Chega aqui, daquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal. Vamos lá pro vídeo de hoje. Dá uma goleada no Madureira, 8-0, e comunica depois do final do jogo que Felipe Luiz não é mais o treinador da equipe carioca, apesar do time chegar na decisão da competição. Novo Horizontino e Palmeiras aqui no Esporte Total. Bom, minha gente, daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes da saída do Felipe Luiz. O clube acabou informando isso num comunicado após a partida, a vitória para cima do Madureira, 8-0. A torcida, apesar da goleada, protestou demais. Já já a gente vem com todas as informações diretas. A notícia da noite ou da madrugada, porque ela saiu no site do Flamengo à 00:59, 1 minuto para 1 da manhã. Tá aí a camisa do técnico Felipe Luiz, ele não comanda mais a equipe do Flamengo. Num breve comunicado, afirmaram que o Felipe Luiz não comanda mais o time, mas não tivemos motivos efetivos para justificar a saída do Felipe Luiz. Portanto, sai a equipe que trabalha com o Felipe Luiz, além do treinador. A torcida vaiou demais hoje durante a goleada por 8-0 e o Flamengo agora procura um novo treinador. E olha, o Flamengo tem decisão do Campeonato Carioca, vai decidir com o Flamengo, mas aí optaram aí pela saída do Felipe Luiz. A gente está tentando apurar para saber se foi o técnico que pediu demissão pela pressão da torcida ou foi o clube que dispensou o jogador. Provavelmente, como sempre acontece, vai ser aquela declaração de comum acordo. Felipe Luiz está fora da equipe do Flamengo. Perdeu os dois títulos esse ano e a torcida não está dando trégua para Felipe Luiz. O time não vive uma boa fase. Enfim, a notícia é que Felipe Luiz não é mais treinador do Flamengo. Mas antes dessa informação ser confirmada, o Flamengo ganhou de 8-0 do Madureira. E o nosso repórter, o Thiago Carvalho, estava lá, acompanhou o jogo, a insatisfação da torcida, e ele vem aqui no nosso telão para contar pra gente tudo o que aconteceu. Diz aí, Thiago, pode chegar, é sua vez. Olá pessoal, muito boa noite aqui no Maracanã, uma noite de altos e baixos, podemos dizer assim, um Flamengo que venceu o Madureira por 8-0 na semifinal, jogo de volta do Campeonato Carioca, e que por outro lado também ouviu da arquibancada protestos pela fase ruim da equipe. Protestos direcionados à diretoria, ao Felipe Luiz e principalmente à performance do Flamengo dentro de campo nos jogos anteriores. Bom, para tentar arredondar os assuntos por aqui, vou começar então pela partida do Flamengo. O Flamengo começou com um time com alguns jogadores sendo poupados, entre eles o Arrascaeta. Felipe Luiz entendeu que podia reservar alguns jogadores ali que estavam com sobrecarga, até porque venceu o jogo de ida por 3-0, então poderia perder hoje aqui no Maracanã por até 2 gols de vantagem e mesmo assim teria a classificação para a final do Campeonato Estadual. O Flamengo começou bem melhor a partida, logo aos 4 minutos abriu o placar com o Lucas Paquetá, depois ampliou para 2-0. Entre essas duas bolas na rede, teve um outro gol anulado também, que seria do Lucas Paquetá. Então, com 2-0 no placar, o Flamengo viu o Madureira ter um jogador expulso, o Wallace, camisa 10, e na sequência o Jean, zagueiro do Madureira, fazer um gol contra. Nesse momento já estava 3-0 para o Flamengo, quando aos 44 do primeiro tempo, o Pedro faz o 4º gol do jogo. Então o Flamengo vai para o intervalo já vencendo por 4-0, uma vantagem mais do que
vitória confortável e volta no mesmo ritmo para o segundo tempo. Logo que a bola rola, o Pedro faz o 5º gol da partida na sequência, 1 minuto depois, aos 3 minutos do segundo tempo. 6-0 Flamengo e o próprio Pedro faria o 7º gol ainda do jogo, 7-0 Flamengo. Aí já ao apagar das luzes, Samuel Lino fecha o placar, 8-0 para o Flamengo. Uma partida interessante do Flamengo, com muita movimentação, dominou todas as ações do jogo, sequer teve alguma chance de gol ali do Madureira durante a partida. Agora, a gente achava que esse placar elástico de 8-0 poderia amenizar o clima aqui no Maracanã, mas não foi exatamente o que aconteceu. Logo depois que a partida acabou, é claro, o torcedor comemorou os gols da forma mais natural possível, mas ao término da partida, novos protestos, torcedor pedindo raça aos jogadores do Flamengo, pedindo posicionamento dentro de campo. Lembrando que o Flamengo agora está classificado para a final do Campeonato Carioca. O placar de 8-0 faz com que o agregado, ou seja, os mais 3-0 do jogo de ida, cheguem a um total de 11-0 para o Flamengo nessa semifinal, mas agora enfrenta o Fluminense no jogo de decisão desse Campeonato Carioca, que acontece domingo aqui no Maracanã, às 6 horas da tarde, 6 horas da noite, como preferir. Bom, fato é, um Flamengo que precisa do título carioca para tentar afastar essa pressão de início de temporada. Felipe Luiz que vem pressionado pelo torcedor, vem com um clima ruim nos bastidores, uma dúvida entre a diretoria, jogadores e também a comissão técnica. Então um título que chegaria para tentar dar mais tranquilidade nessa sequência de trabalho. A gente lembra que o Flamengo foi vice-campeão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, vice-campeão da Recopa Sul-Americana contra o Lanús e tinha começado muito mal esse Campeonato Carioca. Então, esses atributos faziam com que o Flamengo viesse sofrendo essa pressão da arquibancada. Só pra gente finalizar, uma partida muito boa do Paquetá, conseguiu fazer 2 gols ali ainda no primeiro tempo, que deu mais tranquilidade pro Flamengo, e depois o Pedro, que marcou 4 vezes na noite, então uma noite mais do que espetacular aí, né, do atacante do Flamengo, voltando ao time titular. Então esse é o resumão da noite aqui no Maracanã. Domingo, Flamengo volta a campo, enfrenta o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca. Essa vai ser a 8ª final seguida do Flamengo desde 2019. Jogou todas as decisões do Campeonato Carioca e a 6ª nesse período contra o Fluminense. Então mais um Fla-Flu decidido do Cariocão, pessoal. Valeu, Thiago. É isso aí. Lembrando sempre que todo esse boletim do Thiago, essas informações aconteceram antes da confirmação da saída do Felipe Luiz, que rolou praticamente 29 minutos atrás, 30 minutos atrás, meia hora, que o Flamengo soltou uma nota confirmando aí que Felipe Luiz não é mais treinador do time. Vamos ouvir os jogadores do Flamengo falando sobre os protestos da torcida que acabaram culminando com a saída do Felipe Luiz. Acho que dar a volta por cima é isso, é a gente jogar, tentar fazer o nosso melhor, vencer. A torcida tem o direito de cobrar, tem o direito de falar o que eles pensam. Eu já sou acostumado com o Flamengo, não acostumado com algo ruim, mas acostumado com uma pressão, com uma cobrança. E a gente não tem muito o que falar, tem que trabalhar, tem que escutar para estar fazendo o melhor, voltar a vencer, pegar confiança e trazer eles de volta com a gente. Eu tenho que dar os parabéns para todos os jogadores que hoje realmente fizeram um ótimo trabalho. E sobre a questão dos protestos dos torcedores, é uma coisa que eu sinto muito mesmo, porque nenhum de nós queríamos esse distanciamento entre jogadores, clube, torcedores, porque quando se fala de Flamengo, a primeira coisa que vem é a torcida, porque quem faz a festa realmente no Maracanã vai ser sempre os torcedores. Como todos os protestos que existem no mundo, os protestos vêm para as melhoras, para as melhorias. Eu tenho certeza que os torcedores hoje estão protestando para algum tipo de melhoria. Estamos cientes quais são essas melhorias, porém nós temos que blindar e continuar fazendo o nosso trabalho. Bom, agora vamos ouvir o Felipe Luiz, que deu uma entrevista coletiva após o jogo e com certeza ele não sabia do seu desligamento. Vamos ouvi-lo. E tudo que eu fiz aqui eu dou e dei a minha vida pelo Flamengo, eu deixei minha alma aqui dentro. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão. O resultado não está vindo, ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. E eu já falei outras vezes, eu sou o responsável por isso. E eu sei disso. E o que eu fiz muito foi trabalhar mais ainda, porque a única coisa que eu posso fazer é trabalho, melhorar, dedicar e tentar retribuir
e evoluir como treinador para poder devolver esse carinho que o torcedor tanto brindou para mim todos esses anos. Foram os anos mais felizes da minha vida, é o que eu vivi aqui no Flamengo, na vitória e na derrota. Podia te dizer que dói, mas não. Eu entendo perfeitamente o torcedor, e o que eu posso fazer é eu fazer melhor ainda para poder trazer eles para o nosso lado de novo. Pois é, acho precipitado essa saída do Felipe Luiz do Flamengo, até porque o ano passado faturou tudo. Esse ano perdeu 2 títulos, jogo, decisão em uma partida só, perdeu 2 taças, o time não estava jogando bem, mas me diz uma coisa, que time fica sempre no alto? Que time nunca perde? Que time nunca tem uma infelicidade numa decisão? O Flamengo pode pagar caro por essa escolha, agora vai ter que correr atrás de um novo treinador, e aquela história, se foi ainda manipulado ou incentivado pela torcida a fazer essa troca, aí é muito ruim, porque o Flamengo precisa ter personalidade. Quem manda para saber que o torcedor vai para cá e vai para lá, dependendo, aí é o sabor das partidas, mas não pode ter essa influência tão grande se isso realmente aconteceu. Não está vindo bem, mas acho que foi muito precipitado, porque ele já mostrou serviço no ano passado. Enfim, decisão da direção, ou quem sabe do jogador, está apurando aí para trazer a informação completa para você. A certeza é que Felipe Luiz não comanda mais o Flamengo. Nação, não sei nem o que falar para vocês, porque estamos na madrugada ainda e eu fiz de tudo aqui para poder postar esse vídeo aí para vocês, porque é uma notícia que me pegou até de surpresa. Eu não estava esperando essa notícia agora. O Flamengo ganhou de 8-0 em cima do Madureira. Tudo bem, teve os protestos no Maracanã antes da partida e logo após a partida teve os protestos para o Flamengo. Não está tendo seu bom momento no futebol. Mas o Flamengo vem de 2 excelentes conquistas. Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores da América. O Flamengo vinha conquistando e de repente vai e demite o técnico Felipe Luiz do nada. Cara, eu fiquei impressionado com o que aconteceu. E vamos tentar apurar mais para ver se aconteceu mais alguma coisa, porque eu vi a coletiva do técnico Felipe Luiz, ele não falou nada a respeito, nem deu sinalização falando que iria sair do Flamengo ou alguma coisa. Eu acho que essa demissão aconteceu após a coletiva. Eu não sei se ele falou alguma coisa que a diretoria do Flamengo não gostou. Eu não sei o que pode ter acontecido, eu tô impactado ainda. Claro, muita gente não queria, muitos torcedores não queriam mais a presença do técnico Felipe Luiz. Outros queriam que ele desse continuidade, mas eu acho que foi precipitado ter demitido agora, antes da final. A final já é domingo. Será que vai dar tempo de contratar um outro técnico e de repente chega outro técnico até o time pegar a manha do outro técnico? Cara, é complicado. Eu não sei o que pode acontecer, eu não sei se o Flamengo tá jogando o Campeonato Carioca assim, sei lá, não sei dizer pra você, eu não sei o que aconteceu com o Felipe Luiz. Bom, a gente vai ficar de olho, vamos tentar apurar, aconteceu agora na madrugada, então vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu até ver se o Flamengo se pronunciou aqui nas redes sociais, vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha, eu entrei aqui no site do meu amigo aqui, ó, Flazoeiro, e ele falou aqui também, vamos ver o que ele falou aqui, ó. Gente, falar mais sobre a demissão do técnico Felipe Luiz, agora já cheguei em casa, consegui apurar um pouco do que aconteceu. A informação que eu recebi é que não tinha nada previamente comunicado. O treinador foi avisado após a entrevista coletiva, ou seja, participou de tudo hoje do dia a dia normal. Após o jogo, ele foi para a coletiva e depois da coletiva, José Boto comunicou ao Felipe Luiz que o Flamengo não contaria mais com os trabalhos dele. Inclusive, a decisão pegou o técnico de surpresa após essa vitória sobre o Madureira. E eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo acertou ou errou em demitir o técnico Felipe Luiz? E quem você espera que seja contratado agora para o lugar do treinador? 101 jogos, né? Ele completou 100 jogos na semana passada no jogo contra o Lanús. Hoje foi o jogo de número 101. Nação, até aqui, ó, na Cazé TV, ó. Quem deve ser substituto de Felipe Luiz? Cara, não sei o que dizer pra vocês, nação. Flamengo perto de uma final do Campeonato Carioca. Nesse domingo é a final, sem técnico. Aí você vai me dizer, mas vai contratar alguém. Vai contratar, mas e aí? Como que fica a final do Carioca? E aí? Contra o Fluminense. O que será que vai acontecer? Vai entregar de vez essa partida?
Vamos ver o que vai acontecer, nação. Deixe nos comentários aí a sua opinião. Nós vamos ficar de olho e vamos trazer mais informações para vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.